O desenvolvimento do ser, Alice, só se faz mediante uma visão clara de objetivos e propósitos. Isso chama-se sentido de vida. Caso não tenha isso nítido, ou se constantemente mudar seu rumo por conveniência circunstancial, aonde chegará, minha criança? Antes de planejar o seu dia, planeje a si, Alice. Na mesma proporção, a aplicabilidade prática de suas ideias é uma ampliação do que já foi concebido no universo subjetivo de sua imaginação. Esse processo chama-se criatividade. Nisso, reiterando a primeira sugestão, antes de decidir o que pretende concretizar, saiba o que você quer ser. Antes de aplicar no mundo, primeiro crie na sua mente. Isso porque a ideia, assim como o ideal, é uma referência do comportamento. A questão é, quais são os referenciais de suas ideias? Tendo isso claro, não deve haver ruptura entre o conhecimento e prática, minha jovem. Veja, se você aprende uma técnica para construir uma cadeira e ignora o método na construção do que pretende, é evidente que sua cadeira não será de uso seguro, sim ou não. Isso, sendo romanticamente otimista, supondo que o resultado final do seu esforço seja uma cadeira, o que eu acho pouco provável. Reduzir o cosmos de ti. Essa é a lei do todo, e esse deve ser o seu norte. Por isso, vocês usam o termo educação, embora atualmente não compreendam a natureza prática de sua própria linguagem. Mas a essência disso está em gerar ambientes mais propícios para que essa ordem magna venha à tona. Entende isso? Por isso, o ponto de partida da educação é o indivíduo. Essa é a primeira referência prática das leis cósmicas. Recorda uma das leis herméticas. O que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, no contexto do que disse, as mesmas leis que regem o macrocosmo regem o microcosmo. Nisso, a educação moral precede a instrução e a informação, e a autocompreensão do ser e seus mecanismos kármicos de vida são as premissas básicas do norte consciencial e, com isso, o moral. Esse é o modelo ideal do aperfeiçoamento pelo aprimoramento em si, e não pelo que ele tem a lhe oferecer. Amar a justiça pela justiça e nada mais. Sendo assim, sensato pelo que é, o ser é a premissa da ética, e essa precede a ação. Esse é o sentido da filosofia, Alice. Alcançar a ideia da universalidade cósmica, libertar-se dos grilhões estritos das circunstâncias subjetivas. Em outras palavras, estar além dos momentos históricos, ideológicos e socioculturais. Isso anula a particularidade mesquinha e suas comezinhas restrições. Compreender a vida da forma mais elevada, universal e essencial. Como isso é importante, minha criança, e respeitando a representatividade cósmica do versus uno, vamos pôr ao crivo de outro prisma a mesma ideia. Acredito que você concorde quando digo que não há coletivo eficiente sem indivíduo eficiente, não é mesmo? Posto que o indivíduo, por definição etimológica, é um ser sem divisão, e o coletivo é tanto mais eficiente quanto mais unitário ele for, a ideia de homeostase orgânica, por exemplo, vem do princípio que o complexo biológico flui de forma harmônica, como se fosse, na verdade uma única vida. Faz sentido? Portanto, por isso, em verdade, o coletivo nada mais é que um indivíduo. Existir em uníssono, Alice, é isso que eu estou esclarecendo. Entre mentes, esse som está acima dos nomes e das formas, além da mente e do corpo. Ele existe no cosmos, ou é o próprio cosmos. Isso é justiça, aquilo que, dentro do que é mais amplo, se ajusta. Abaixo disso, do cosmos, sua ideia de seja lá o que for que você pense, é apenas opinião. Dito isso, cabe a pergunta: até que ponto você vive a justiça, Alice? Como o Sapiens é uma consciência complexa,
Se a ação não obedece à ética cósmica objetiva, ainda que obedeça à ética mental subjetiva, terá aí um resultado catastrófico. É necessária a referência cósmica universal como modelo e parâmetro, minha cara. Todo ser sapiens, independente da circunstância de vida, deve encontrar o eterno. Devem ter em seu ethos essa pedra angular, o eixo fixo, o ponto de estaticidade que é o cerne de toda mutação. Caso não o tenha, a experiência de vida será um jogo de tentativa e erro, sem memória precedente de aprendizado. Ou, se preferir, uma vida meramente acidental. Se és ampla, Alice, e ampla és, amplas devem ser suas considerações. Contudo, vale pôr em verbo que ser justo e passar-se por justo são opostos, mesmo que o fim seja semelhante. Há uma diferença entre querer a justiça e querer o que a justiça lhe oferece. É isso que eu quero dizer. A justiça é propósito por ela em si. É inconsistente a ideia de um estado cósmico harmônico sem consciências componentes harmônicas. A ordem não é uma entidade além dos seus, mas a soma dos seus. Chame de Dharma, Maat, Cosmos, imperativo categórico, Tal, Deus ou leis da vida, não importa. O relevante no quesito em pauta é que, além da subjetividade da mente iludida e suas opiniões, há uma ordem universal que nos rege e une.